busca do conhecimento, a busca do saber é que te move para um trabalho. O aprendizado, ele te dá uma certa segurança, uma certa estabilidade de que você pode fazer aquilo que você quer, pode conquistar aquilo que você deseja. Meus pais, a gente vivia uma certa dificuldade na época, não tinha grandes posses, mas ele falava com a gente que a única herança que poderia deixar pra gente era a educação, porque a educação ninguém poderia tirar da gente. Olá, eu sou Luiz Sérgio, eu sou consultor empresarial. Eu iniciei minha carreira como técnico em eletrônica, numa siderúrgica. Nessa mesma empresa, fui forçado a fazer o curso de engenharia para atender as necessidades da empresa. E dentro desse trabalho eu comecei a desenvolver muito essa área de treinamento de funcionários, desde a parte de formação profissional até para técnicos e engenheiros na área de reciclagem. Isso para mim não era o suficiente, não me deixava feliz. Eu não tinha liberdade de expressão, não tinha liberdade de pensamento e de agir e de criar. Logo disso eu saí dessa empresa e aí eu resolvi abrir a minha própria empresa de treinamento. Para isso eu tive que contar com o apoio muito grande da minha esposa. Ela praticamente com 8 meses de gravidez e numa época de crise de emprego, eu resolvi conversar com ela e ela me respondeu de uma forma até muito bonita. Ó, Luiz, eu sou casado com você e eu estou com você para onde você decidir e acompanhar seus passos, porque aonde você tirar seu pé, eu coloco o meu. A gente não pode parar com as primeiras barreiras que encontra. E uma das grandes barreiras que me atrapalhou, esse lado profissional que eu estava, era justamente a baixa acuidade visual. Só com 25% do olho direito, sem enxergar do olho esquerdo. Eu tive que voltar a estudar porque as minhas condições visuais já não davam mais para trabalhar. E aí eu pensei, puxa, agora tenho que mudar novamente de profissão. Ali eu comecei a deslanchar em cima de cursos e mais cursos, porque era uma nova atividade que eu estava buscando, uma nova profissão. E passei a me interessar muito por essa parte de humanas, essas relações interpessoais nas empresas. E eu comecei a escrever alguma coisa sobre isso, pretendo publicar. E a gente não deve parar com isso. Eu procuro estar sempre me atualizando, lendo e incentivando também meus filhos. Na minha infância eu tive uma meningite. Eu tive em estado de coma, fiquei 6 meses em estado de coma. E os médicos tiraram todas as esperanças que eu poderia sobreviver. Eu falava assim, olha, seu Valdir, o seu filho está curado, mas ele não vai ser uma pessoa normal. Eu tive um pai e uma mãe que acreditou que um milagre poderia acontecer. E isso veio me trazer algumas sequelas, dislexia e descalculia. Então eu tive uma infância muito difícil, principalmente na parte de aprendizagem. Eu tive que lutar e tentar entender por que eu não conseguia aprender. E eu só fui descobrir isso aí quando eu já estava terminando a minha pós-graduação e iniciando um mestrado. Mas procurei, dentro das minhas possibilidades, vencer todas essas barreiras, todas essas dificuldades, porque eu acredito que a pessoa, desde que ela tenha força de vontade, acredita em si mesmo, não tem nada que impeça. Meu pai, desde pequeno, ele tentava demonstrar o quanto é importante você ter conhecimento, porque eu acho que é uma das únicas coisas que a gente pode levar pra vida. Você pode perder tudo que você tem, mas conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. É engraçado você falar isso, porque seu pai fala disso do pai dele. Grande parte da minha curiosidade, assim, da motivação de fazer alguma coisa vem dele, assim. Sempre ele mostrava alguma coisa diferente, assim, que eu nunca parei pra perceber, pra olhar.
Ele chegava, mostrava, sei lá, um formigueiro, ou alguma coisa que a formiga estava fazendo, estava carregando, como é que elas faziam juntas. E eram bem coisas pequenas, assim, na verdade. Parecia uma brincadeira mesmo, assim. Eu acho que o que ele mais prega, assim, realmente é eu ter amor pelas coisas que eu faço, independente de qualquer coisa. E a gente, para ser feliz, a gente não precisa de muita coisa, não. Eu sempre procurei trabalhar muito, muito, muito mesmo, dedicar mesmo ao trabalho, mas não com a intenção de acumular fortuna, acumular riqueza. Mas ele me deu o suficiente, que é para criar a minha família e dar uma estabilidade à minha família. Era tudo que eu queria. Não precisava de muita coisa para poder ser feliz. Para mim, a segunda-feira é igual a sexta-feira. Eu me sinto como um passarinho para poder decidir para onde eu vou voar. E isso que me deixa feliz. Por isso, quando eu pego o meu trabalho, eu vou para o meu trabalho, eu vou feliz. Porque se eu sinto qualquer tipo de insatisfação, eu mudo o rumo do meu voo. Não é o dinheiro da família, a estrutura onde você nasceu que te faz alguma coisa, né? Vem de dentro, assim, né? Que você acredita, as coisas às vezes demoram, mas uma hora elas começam a se encaixar. É um mar de não, que aí você começa a avistar a terra do sim, né?